A paz do Senhor, estimados ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Olá a todos, que a graça e a paz estejam com vocês. Estamos aqui para mais um encontro do EBD Fiel e este é um momento bem especial, viu? Chegamos à última lição do nosso trimestre. Que jornada de aprendizado que a gente teve. Uma jornada e tanto. E para fechar, vamos falar de uma figura gigante. Gigante mesmo. Hoje vamos mergulhar na vida de um personagem central da nossa fé com a lição 13. Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. Um tema poderoso. E antes de a gente começar, só um lembrete rápido. Nos acompanhem e compartilhem nosso conteúdo no Instagram, TikTok e YouTube. Assim, a gente fortalece nossa escola bíblica dominical e ajuda a espalhar a palavra. Exato. E o texto áureo de hoje já dá o tom da nossa conversa. Está em 1 Coríntios 9:27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Uma declaração, sim, muito forte. Define o caráter e a missão do apóstolo que vamos estudar. Com certeza. Então, para a gente entender o impacto de Paulo, acho que precisamos começar pela história dele. Ele passou de um perseguidor ferrenho de cristãos a um dos maiores missionários, perseguido por causa de Cristo. É uma virada de chave impressionante. E para entender isso, a gente precisa olhar para a origem dele. Paulo, ou Saulo, nasceu em Tarso. Ele era cidadão romano, o que era um privilégio enorme. Mas ele também era judeu. Exatamente. Judeu da tribo de Benjamim. E não era um judeu qualquer. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, um dos maiores doutores da lei da época. Ou seja, ele tinha uma formação de elite, tanto religiosa quanto cultural. Perfeito. E essa questão do nome, de Saulo para Paulo, provavelmente aconteceu depois da conversão. Saulo era seu nome hebraico e Paulo, o romano. Foi uma escolha estratégica para o ministério dele entre os gentios. E a vida pessoal dele? Família? Olha, a Bíblia não fala sobre esposa ou filhos. O que sabemos é que ele vinha de uma linhagem farisaica e tinha uma profissão, fabricante de tendas. Ele usava isso para se sustentar e não ser pesado para ninguém. Um exemplo de autossuficiência. E isso nos leva ao chamado dele. Em Atos 9, o Senhor fala numa visão a Ananias que Saulo é um vaso escolhido. Sim, e essa expressão é fundamental. O comentário de Lawrence Richards destaca algo muito importante sobre isso. O que exatamente? Ele diz que a experiência da conversão de Paulo é tão crítica para a gente entender quem ele é, que Lucas, o autor de Atos, relata 3 vezes no livro. 3 vezes. Isso reforça a origem divina do ministério dele, né? Exato. Não veio de homens, veio diretamente de Cristo. E aí temos a transformação completa, de perseguidor a perseguido. Tudo começa naquela pergunta no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? É de arrepiar. Totalmente. Porque ele não pergunta por que persegues a minha igreja. Ele pergunta por que me persegues. E a gente não pode esquecer do passado dele, né? Ele consentiu na morte de Estevão, dava seu voto pela morte de cristãos. É um passado muito pesado. Muito. Como diz o pastor Antônio Veras de Souza, Deus foi buscar um obreiro nas fileiras do inimigo. E o Espírito Santo lapidou essa pedra bruta para uma missão gigantesca. E essa transformação nos leva então para a segunda parte da nossa análise, a ousadia e a perseverança de Paulo. Ele não era alguém que se curvava, né? De jeito nenhum. A lista de coisas que ele passou, que ele mesmo descreve em 2 Coríntios 11, é impressionante. Prisões, açoites, naufrágios. Parece roteiro de filme de ação. Pois é. Mas o incrível é como ele via tudo isso. Ele não via como fracasso. Ele via esses sofrimentos como uma participação nos sofrimentos de Cristo. A mentalidade dele era outra. Completamente. Em Filipenses 3, ele diz que esquecia as coisas que ficavam para trás e avançava para o alvo. E ele fazia isso se considerando o pior dos pecadores, mas fortalecido pela graça de Deus. E mesmo com toda essa força, tinha o tal do espinho na carne, né? Um grande mistério. Sim, em 2 Coríntios 12, um dos maiores mistérios da vida dele. Ele conta que pediu 3 vezes para Deus tirar aquilo. E a resposta foi? A minha graça te basta.
Uma resposta que muda toda a perspectiva. Tem sim. Ela explica que a palavra espinho comunica dor, aflição, não necessariamente uma tentação para pecar, sabe? E o fato de não ser definido é proposital. Para que a lição sirva para todo mundo em qualquer situação. Exatamente. Poderia ser uma ação demoníaca que Deus permitiu para mantê-lo humilde, por causa das grandes revelações que ele teve. A lição é que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E mesmo com esse espinho, Paulo não parou. Pelo contrário, ele se dedicou totalmente à missão. Totalmente. Em Atos 20 e 24, ele diz que não considerava a própria vida preciosa, contanto que cumprisse sua carreira e seu ministério. Ele era tão convicto disso que se colocava como um exemplo a ser imitado. Sim, em 1 Coríntios 11:1, ele diz: "Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo." E ele exortava todo mundo a fazer a obra com zelo, como se fosse para o Senhor. Que intensidade! E isso nos leva ao clímax da vida dele. Chegamos à última sessão do nosso estudo. Paulo terminou a carreira. Em 2 Timóteos, ele faz aquela que é uma das declarações mais famosas da Bíblia. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É a declaração de alguém com a consciência tranquila do dever cumprido. Ele é uma referência de entrega, né? Sem dúvida. Ele sempre se esforçou para não ser reprovado. E o legado que ele deixou? Ele cumpriu seu dever, marcou a história e, o mais importante, guardou a fé. A missão dele era proclamar Cristo crucificado. E além desse guerreiro, tinha também o lado pastoral dele, que era muito forte. Muito forte. Ele chamava os crentes de meus filhinhos, como em Gálatas 4. Ele investiu em líderes como o Timóteo e Tito. Ele era um pai na fé. Ele demonstrava muita gratidão também, né? Constantemente. Adeus aos companheiros de ministério, às igrejas. Ele ficava feliz quando via os irmãos em unidade e amor. Isso era, assim, o combustível pastoral dele. E tudo isso culmina na certeza da vida eterna. Exato. A confiança dele no final da vida, expressa lá em 2 Timóteo 4, é algo comovente. Ele não tinha medo da partida. Nenhum medo. Nenhum! Ele tinha esperança de receber a coroa da justiça das mãos do justo juiz. Essa convicção era o que dava sentido a tudo. E isso transparecia nas cartas dele. Com certeza, elas sempre terminavam com saudações, bênçãos, como em 1 Tessalonicenses, quando ele fala sobre o arrebatamento. A convicção na vida eterna era a base de tudo que ele fazia e escrevia. Uau! Que jornada incrível pela vida do apóstolo Paulo. A gente viu a transformação dele, a perseverança no meio das lutas e a fidelidade até o fim. Foi incrível. E se a gente puder resumir, acho que aprendemos que a convicção na conversão, a firmeza nas verdades bíblicas e a fidelidade ao chamado são indispensáveis para o ministério cristão. Indispensáveis. A vida de Paulo nos mostra que o serviço a Deus, mesmo com as nossas limitações humanas, deve ser cumprido com excelência. A dedicação dele foi fundamental para que a igreja se tornasse o que é hoje. Que o exemplo de Paulo inspire cada um de nós a perseverar na fé, a combater o nosso bom combate diariamente e a guardar o que nos foi confiado. Amém. E fica um pensamento, né? Paulo terminou a carreira dele, mas nós ainda estamos na nossa. Como é que a gente está correndo? E o que, no final da nossa jornada, a gente vai poder dizer que guardou com mais zelo? Uma reflexão poderosa. E com ela, a gente encerra este trimestre. Mas o aprendizado não para, não é? De jeito nenhum. No primeiro trimestre de 2026, a gente já inicia um novo estudo. O tema será Os Discípulos de Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Que tema maravilhoso. E a nossa primeira lição será: os discípulos de Cristo são novas criaturas. Já se preparem para mais um tempo de profundo crescimento na palavra. Excelente. Então agradecemos a todos pela companhia durante este trimestre. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Amém. EBD Fiel, fiel à palavra.